Após quase 14 anos, o famoso elevador do Hopi Hari foi completamente desmontado. Em breve, teremos novidades de grande porte no Hopi Hari, além do Wet n Wild, e um complexo novo de hotéis na região. E é sobre isso que vamos falar hoje, e vambora pro vídeo! Fala pessoal, Gustavo Pissolati aqui. Hoje vamos para a cidade de Vinhedo, no Wet n Wild e Hopi Hari. Inaugurado em outubro de 1998, o Wet n Wild continua firme e consolidado como um dos melhores parques aquáticos que existem no Brasil. A cada ano que passa, novas atrações surgem, reinventando o que foi aberto em 98. Agora, no estacionamento do parque, já conseguimos ver o início de uma nova atração que será montada. Com um investimento de 20 milhões de reais, essa atração promete trazer elementos inéditos de toboágua ou até uma montanha-russa aquática, inéditos no Brasil. E até 2030 se espera um investimento de 500 milhões de reais para ampliar esse complexo. Nesses quase 30 anos do parque, diversas atrações foram inauguradas. Neste canto esquerdo, ao lado do estacionamento, tivemos a inauguração do Waterbomb, Meteor, Cyclone e o Rally. Inclusive, aqui fica um detalhe, que o Waterbomb está fechado no momento. Há poucos meses houve um acidente com um salva-vidas que se afogou no ralo de sucção dessa piscina. Na área central, as atrações novas após a inauguração foram o Vortex, Crazy Drop, Lagoon Beach Club e a Ilha Misteriosa do Cascão, esses dois últimos que foram somente um rebranding do que existia na área. Com um investimento de 500 milhões de reais nos próximos 4 anos, devemos ter diversas novas atrações dentro deste complexo, e com certeza iremos mostrar elas aqui para você. E se você não quiser perder quando essas atrações forem inauguradas, assim como as do Hopi Hari que iremos comentar adiante, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim, você não perde nada que é postado por aqui. E não deixe de seguir a gente também no Instagram e TikTok. Já no Hopi Hari, depois de muito tempo parado devido ao extenso processo de recuperação judicial, o qual foi encerrado este ano, o parque volta a prever investimentos. E a promessa é que nos próximos 2 anos sejam investidos 300 milhões de reais no parque. E a primeira atração a receber parte desse investimento será a Montezum, a famosa montanha-russa de madeira do parque. Quem andou na Montezum nos últimos anos, com certeza sentiu seu desconforto, saindo às vezes até quase machucado do percurso. Isso é algo perfeitamente normal numa montanha-russa de quase 25 anos de idade. E isso é resolvido em outros parques do mundo com a hibridização da mesma. Esse bate-bate que conseguimos ver no carrinho para e dá lugar a trilhos de metal junto à estrutura de madeira, o que permite um percurso muito mais suave e até mesmo com a inclusão de loopings ou estruturas impensáveis numa montanha-russa de madeira simples. Esse vídeo é da Iron Gwazi, que fica no Busch Gardens na cidade de Tampa, e já passou por esse processo de hibridização, e sofria dos mesmos problemas da Montezum. A Montezum será fechada no final de 2026 para essa reforma. E com isso, o parque precisa de uma nova atração de grande porte para segurar o número de visitantes que a Montezum absorve. E é aí que entra a retirada do elevador que iremos mostrar agora. Mais para frente, iremos retornar sobre as fases de hibridização da Montezum, mas agora vamos comentar sobre o elevador, que acabou de ser retirado do parque. A torre de 70 metros de altura que tinha o elevador já deixa um vazio na área de Camindamundi. A estrutura, conhecida como La Tour Eiffel, estava parada desde o ano de 2012, após um acidente fatal que aconteceu na mesma. Acidente esse que foi causado na época por erro humano. Um assento que estava desativado e com as travas inoperantes foi indevidamente utilizado.
os detalhes do porquê esses erros aconteceram fazem parte de um processo extenso que corre em segredo de justiça, e não conseguimos detalhar ele aqui para vocês. Porém, desde esse acidente, a torre foi fechada e passou simplesmente a ser utilizada para alguns shows no Hop Pride, por exemplo, na sua base. Houve diversas especulações sobre a sua volta, mas nada havia sido confirmado. Afinal, a estrutura estava parada há muito tempo, e para sua utilização, um valor alto deveria ser reinvestido. E o parque com certeza levou em conta. Reinvestir esse valor por uma atração que já estava marcada por uma morte talvez não fizesse tanto sentido. E com isso, tivemos a retirada completa do elevador. E aqui entra a nova atração que será colocada pelo parque, uma atração de grande porte conhecida como Star Flyer. Essa atração vai ser responsável por, além de atrair pessoas buscando novidade para o parque, atrair o fluxo da Montezum que estará fechada. A previsão de conclusão do Star Flyer é no final de 2026 e em breve já deve ter início a sua construção em Camindamundi. Neste ponto da desmontagem já não temos mais nenhum pedaço da torre por si só, como conseguimos ver nessa imagem ao lado. A torre foi serrada em diversos segmentos e retirada pedaço a pedaço. E agora, essa lembrança dos elevadores despencando ficará somente na memória, assim como o trágico acidente que ocorreu neste local. Porém, uma espécie de torre ainda existirá em Camindamundi. Afinal, o Star Flyer é uma espécie de chapéu mexicano bem alto, com uma estrutura que irá chegar a 40 metros, exatamente igual este da imagem, com cadeiras que ficam presas por correntes nas pontas e giram. Por mais que pareça uma atração bem simples, o Star Flyer é uma atração que dá um belo frio na barriga. Afinal, as correntes que seguram o mesmo são bem finas, e dá uma impressão que elas podem se romper a qualquer momento, além do vento que balança essas cadeiras completamente na altura. Com essas duas novidades já anunciadas, o parque já volta a se comparar à época do anúncio da 10i, a montanha-russa com 10 inversões da Intame, que era prevista para ser instalada em Wild West, logo após esses pinheiros e ao lado da estrada. Montanha-russa essa que nunca chegou a ser montada, porém a estrutura chegou a ser entregue ao parque, terraplenagem executada e os projetos foram todos feitos na época. Inclusive, quem fez o projeto desta montanha-russa foi o mesmo estúdio responsável pela tematização do parque. Então ela iria parecer algo bem integrado, e a entrada dela seria ali embaixo, passando por cima do Rio Bravo. Devido ao extenso processo de recuperação judicial, essa montanha-russa acabou sendo vendida para outro parque e hoje opera no Reino Unido. Porém, os projetos e a tematização da mesma já estão prontos. E se formos olhar esse mapa da implantação do Great Adventure, que era o antigo nome do Hop Hari, quando ainda fazia parte do grupo Play Center, conseguimos ver que ali em Wild West existia uma montanha-russa. Essa montanha-russa não tem nada a ver com a 10i, e lembra muito inclusive a Tornado do antigo Play Center. Porém, fica aqui a ideia de que talvez a terceira atração seja uma nova montanha-russa. Afinal, temos o Cacau Park e o Beto Carreiro trazendo montanhas russas recordistas. E agora, seguir com um projeto pronto parece muito mais simples do que fazer algo do zero. Afinal, a tematização já está toda completa para a área. Talvez a 10i, como conseguimos ver nesse vídeo, que é exatamente a que era do Hop Hari, não venha para cá, devido ao seu extenso custo. Porém, ela é uma montanha-russa de catálogo da Intame, e o parque pode simplesmente encomendar uma nova. Porém, o custo de uma Multi-Inversion Coaster, que é a 10i no catálogo da Intame, estima-se que seja por volta de 100 milhões de reais, o que por si só já seria 1/3 do valor previsto para investimentos, que ainda terá um City Walk e um hotel exclusivos dentro do complexo do Hop Hari. O meu chute fica que talvez o Hop Hari traga a 10i novamente, mas talvez com uma montanha-russa numa pegada familiar, aproveitando o storytelling que já foi criado para trazer algo que inclusive atenda a um meio termo. Hoje o Hop Hari tem somente uma atração radical de montanha-russa que é a Montezum e uma atração mais infantil, o Speed 64.
O Von Volare, o Arriba Bob e o Buga Balloon foram inaugurados recentemente no parque e trouxeram mais 3 novas atrações familiares para o empreendimento. E agora, somado a essas 3 novas atrações, o parque começa a finalmente trazer grandes novidades, com uma nova montanha-russa familiar, ou até mesmo uma nova 10 Wild West, com certeza atrairiam muitas novas pessoas para o parque, e junto com o Star Flyer, supriria tranquilamente a ausência da Montezum durante o seu processo de hibridização. Vamos acompanhar para ver o anúncio da nova atração, que deve ocorrer ainda neste ano. Porém, no momento, de concreto, temos somente a hibridização e o Star Flyer que já comentamos. E aqui ficamos com um bônus da área de Camindamundi sem o elevador, somente com a roda gigante, que inclusive foi retematizada recentemente. A hibridização da Montezum será dividida em 4 fases. A primeira, que começa no final deste ano, terminará ainda no início de 2027. Nesta fase serão trocados em 2 pontos mais desconfortáveis o trilho. No final ali onde temos a entrada da estação de carga de passageiros e nesse Helix 360. Todos os trilhos de madeira que existem nesse percurso serão removidos e trocados por trilhos de metal. Além disso, serão instalados 2 novos carrinhos para o percurso, que terão uma distância de entre-eixos menor, deixando mais suave todo o percurso. Este investimento inicial totalizará 20 milhões de reais e também contará com ajustes no sistema de tração, monitoramento das travas e portão de embarque. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço que compartilhem esse vídeo. E se você não quer perder esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar um joinha. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, e assim facilitar a cobertura de cada vez mais cidades da nossa região. E até a próxima, pessoal!